Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126 em Embratel, também pelo canal 85, Sky Livre, e aqueles que nos assistem pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E vamos tratar aqui hoje a respeito de um tema muito especial, porque vamos falar da criação de Deus. O tema é a criação. Então nós vamos falar aqui a respeito de tudo aquilo que o Senhor ele fez, pelo poder da sua palavra, a criação do mundo, a criação do universo, a criação do homem, a criação de todos os seres vivos. E estaremos abordando aqui esse assunto de uma forma clara, de uma forma objetiva, trazendo para os irmãos elementos dentro da própria ciência do que se conhece hoje, desse relato bíblico que está em Gênesis da criação de Deus. Então, será uma série de alguns episódios para tratarmos a respeito desse assunto. Estamos aqui hoje com membros do grupo Ciência e Fé. Está aqui conosco o pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor. A paz do Senhor, William. Seja bem-vindo, pastor. Pastor Eduardo Rosetti, que é médico, especialista em cirurgia geral e coloproctologia, é pós-graduado em perícia médica, é coronel médico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, também membro do Grupo Ciência e Fé. E o obreiro Felipe Gratz, a paz do Senhor. Amém, Pai Senhor, pastor, pastores, os irmãos. Felipe, amém. Que é professor de ciências, é formado, é graduado em ciências biológicas, tem mestrado em biologia animal. E está aqui conosco também professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor. Bom, então vamos tratar a respeito desse tema, que é um tema muito importante, porque fala do início. Então fala a criação do Senhor. E assim como diversos temas doutrinários, a criação ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Conhecemos de fato o poder do Senhor, aquilo que Ele fez, o seu plano de salvação, mas de uma maneira mais específica, na criação, nós vamos ver este atributo de Deus, que é a sua onipotência. A onipotência de Deus fica clara na criação de Deus. E no primeiro capítulo, no verso 1, vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é uma afirmação muito categórica de que Deus, tudo surgiu a partir dele. Então Deus formou tudo. E quando a gente vê no original até essa palavra do princípio, Reshit, ele vai designar tudo, o espaço, o tempo. E esse espaço-tempo que Deus ele formou, ele foi imprescindível para que tudo se instalasse. O mundo, a posição do nosso planeta em relação ao Sol, há vários aspectos que nós vamos abordar aqui. Nós estamos com os estudiosos que vão falar de uma forma importante sobre essas coisas, mas que nos maravilha quando lemos a palavra de Deus. E quando a gente vai observar os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos verificar a origem de tudo isso que nós mencionamos, inclusive aspectos como o próprio dilúvio, o repovoamento da terra. Mas, para a gente poder iniciar aqui então a nossa conversa a respeito deste tema da criação, eu vou perguntar aqui ao pastor Eduardo Rosetti qual que seria a importância, pastor Eduardo, e a necessidade de nós estudarmos essa questão das origens. O ser humano ele sempre desejou conhecer as suas origens, mas qual que é a importância disso para todos nós? Olha, as origens sempre foi um conhecimento que intrigou a humanidade ao longo dos séculos. E Deus, como ele destinou uma mensagem aos seres humanos, e a essência dessa mensagem, a base dessa mensagem é a Bíblia Sagrada, ele também instruiu a humanidade acerca de como ele criou todas as coisas. Então, os primeiros 11 capítulos de Gênesis são
11 capítulos que falam sobre as origens. Então nós encontramos a origem do céu e da terra, a origem dos seres vivos, nós temos a origem do relacionamento do homem com Deus, né? A origem do pecado, né? A recriação através do dilúvio, enfim. E nele nós também somos informados sobre como nós tivemos o nosso passado. A Bíblia, ela não fala apenas de realidades do presente ou do futuro, ela fala também da realidade do nosso passado. E é muito importante nós levarmos em consideração essa informação que nos fala sobre o nosso passado, porque essa informação que a Bíblia nos dá, ela entrelaça várias áreas do conhecimento. Ela entrelaça biologia, certo, astronomia, filosofia, e constitui o ponto de partida para as grandes doutrinas da fé cristã. Muito bem. Então essa é a razão porque nós temos que ter uma noção adequada sobre esse conhecimento. Muito bem. É importante mencionar, fazer um experimento com os irmãos aqui, um experimento mental. Quando Deus ele cria todas as coisas, Deus vai criando ali os animais, é importante entender que a mente de Deus, por assim dizer, né, ela é maravilhosa e ela cria tudo pronto, né? Eu faço um experimento mental com os irmãos. Vou dar agora, nesse momento, o poder, uma parte do poder de Deus para nós. E você vai falar assim, que haja um carro. E esse carro vai surgir na sua frente, tal qual a sua mente entende o carro. Então, o carro vai surgir a roda, a carenagem, ali, o chassi e o volante. Porque ele entende que o carro é aquilo, ele não tem compreensão como funciona o motor, como funciona o sistema de arrefecimento, cadê o sistema elétrico, sistema hidráulico, freio, combustível, alimentação, bomba. Então, aí, se você chega para um engenheiro mecânico, esse carro já vai vir mais completo, porque ele já tem um entendimento maior. Se você chega para um engenheiro que fez o carro, talvez esse carro surja de forma perfeita. Mesmo assim, talvez, e um talvez bem grande, sabe por quê? Porque nós vemos que muitos engenheiros trabalham na produção do carro e às vezes o carro sai da fábrica e volta para um recall, porque houve uma falha na engenharia. Mas Deus não, Deus ele é perfeito. Então quando ele fala isso, quando ele fala assim, e disse Deus, haja luz, toda forma de luz que foi criada, tudo aquilo que hoje nós conhecemos foi criado com o poder da mente do Senhor. E houve luz, haja luz e houve luz. Então tudo já está pronto. Não é a coisa que foi devagarzinho, não, nada disso. Houve, porque o poder de Deus é maravilhoso nisso, é a onipotência de Deus, aliada à onisciência de Deus, porque ele conhece todas as coisas. Então ele sabia que precisava calibrar muitas coisas para que o universo existisse, né? É interessante que nós temos uma ideia de um carro, mas Deus criou do nada, né? Então, não havia nada anteriormente. Isso, do nada. Isso acontece com tudo, com qualquer área do conhecimento. O pastor é cardiologista. Se der o poder aí, ele fala assim, agora haja um coração. O coração dele vai sair muito melhor do que o meu. O meu vai sair aquele coração que a gente desenha na folha. O dele não, vai sair um coração, um órgão, porque ele tem o entendimento. E Deus não, Deus tem o entendimento de todas as coisas. De todas as coisas, né? Muito bem, muito bom isso. Agora, olha só, para a gente poder entrar agora em alguns aspectos, passou até mesmo dentro daquilo que é o pensamento científico, né? Então, a gente tem várias ideias, várias propostas que visam explicar a origem do universo, a origem da vida, até mesmo a própria origem do homem, né? Mas qual que seria aí um ponto central de divisão desses diversos entendimentos que se relacionam, né, com essas origens que tanto o ser humano deseja conhecer? Na realidade, o ponto que resume toda a divergência do entendimento acerca das origens é como foram criados, né? Há aqueles que dizem que a criação se deu de modo fortuito, ocasional e cego. Outros dizem, não, Deus criou. Até 1800, né, até o século XIX, o início do século XIX,
A ideia da criação de Deus era ponto pacífico na sociedade, seja nos meios religiosos, seja no meio da comunidade científica. Não havia assim grandes questionamentos dessa ideia da criação de Deus. No entanto, sempre houve grupos que divergiam dessa ideia porque eles não queriam a participação de Deus, seja na vida deles, como na vida da sociedade de um modo geral. Eles queriam excluir Deus da origem de todos os seres e dos mundos. E essa ideia contrária à participação de Deus na criação, ela encontrou força na publicação de Charles Darwin em 1859, quando ele, então, através da sua observação exterior, né, ele fez uma sugestão de que a diferença que havia nos animais que ele observou, ela foi determinada por processos evolutivos, por uma gradação evolutiva. E eles então adotaram essa sugestão de Darwin como uma verdade científica, como uma verdade inquestionável. E a partir daí então surgiram dois grupos básicos de entendimentos acerca das origens. Aqueles que admitem a origem do mundo e dos seres vivos como a criação sobrenatural de Deus, tal como nos é ensinada na Bíblia, e aqueles que admitem que os mundos surgiram por processos naturais cegos, puramente resultados de propriedades físico-químicas agindo gradualmente ou naturalmente na matéria, sem a interferência de uma inteligência superior, sem a ação de um milagre, sem a ação de Deus, puramente por resultados de processos, propriedades físico-químicas da matéria. Então, hoje nós temos essas duas grandes vertentes que buscam explicar a origem do universo. Muito bem, né? Então, uma coisa importante também, eu até deixando aqui para aqueles que estão nos acompanhando, tanto pela TV Manaim ou pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, né? Os programas dessa série da criação, parte desse conteúdo ele surge também a partir das dúvidas que são trazidas. Então, se há porventura ainda outras dúvidas que vão surgir ao longo desse episódio, pode escrever no chat, aí tem um chat, né, de interação conosco desse episódio no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, lá na playlist do Ciência e Fé. Você pode deixar lá a sua pergunta ou então interagir conosco no Instagram oficial do Ciência e Fé, um QR Code agora. Você pode aproximar a sua câmera e você vai ter acesso ali ao Instagram oficial do Ciência e Fé. Lá você pode enviar um direct com a sua pergunta e os membros estão disponíveis, solícitos para poder responder a sua pergunta. Muito bem, seguindo adiante aqui, Pastor Rossetti, Dr. Rossetti, existem várias correntes, né, de pensamentos dentro da comunidade científica. O senhor colocou aqui dois aspectos aqui importantes a respeito da criação, outro desse processo da evolução, um processo cego, não guiado. Mas eu queria que o senhor falasse também um pouquinho dessas correntes de pensamento que existe para poder explicar a origem da vida, a origem do universo, né, ou de uma forma um pouco mais ainda profunda, né, em relação a isso. Hoje, basicamente, há três grandes grupos de diferentes visões sobre as origens, né? O primeiro grande grupo é o grupo que defende o pensamento evolucionista. O segundo grupo é o criacionismo, que é o criacionismo bíblico. Uhum. E o terceiro grupo é o grupo do design inteligente. Certo. Né?
E os defensores do evolucionismo, por sua vez, eles já estão divididos em dois grandes grupos, né? O evolucionismo cego, não direcionado, não é? Irracional, não é? Que assume o princípio do fato de que a natureza, de que a matéria é tudo que existe e a natureza ela se encarregou de uma forma espontânea, orientada por reações físico-químicas da matéria, introduzir modificação na natureza, criando do ser inanimado seres vivos e dos seres vivos diferenciá-los, né, através de um ancestral comum, gerando hoje a diversidade de espécies de vida que hoje temos no planeta. Então essa é a evolução cega, irracional, não guiada. Há um outro grupo que encontra eco até dentro do ambiente cristão, do ambiente que tenha conhecimento e que crê na Bíblia, né? Que é o chamado evolucionismo teísta. Não, eles acomodam Tenta fazer uma conciliação, né? Tenta fazer uma conciliação com aquilo que é o pensamento científico moderno, sim, com o conhecimento bíblico, dizendo, não, houve uma evolução sim, mas Deus guiou essa evolução. É o chamado evolucionismo teísta, tá? Então que a evolução ela foi guiada, essa modificação ela foi guiada por Deus. Há também que destacar que a questão do criacionismo ela está também dividida em dois grandes grupos de compreensão, né? É o chamado criacionismo da Terra Antiga, ou criacionismo progressivo, que é o grupo que entende que Deus criou o universo ao longo de milhões e milhões de anos, não é? E portanto, tudo que hoje existe teve o resultado de milhões e milhões de anos. E há o chamado criacionismo da Terra Jovem, que crê que os dias bíblicos não foram grandes eras de milhões e bilhões de anos, mas que foram tempos estimados de 24 horas, onde Deus ali então realizou o seu ato criativo. Então esse é o chamado criacionismo da Terra Jovem, não é? E que o mundo ele não é tão antigo quanto se diz, como é conhecido, como é dito de um modo geral. O modelo mais aceito. Né? O modelo. Então a Terra ela é mais jovem do que se pensa, tá? E até mesmo no sentido de contrapor a visão tradicional do evolucionismo, né? Que já o modelo evolucionista do ponto de vista da biologia molecular já se mostrou inviável matematicamente, né? Hoje há um novo modelo que tem sido muito discutido até mesmo nas comunidades científicas, que é o movimento do design inteligente. Não é? E no design inteligente é possível se observar na natureza, nas células, nos microambientes, a presença de uma mente, né, inteligente, concebendo cada detalhe, né, e é o chamado movimento do design inteligente. O design inteligente ele não é um movimento religioso, não é? Ele surgiu para se contrapor à ideia evolucionista, cega e irracional. Tanto que alguns cientistas ateus são adeptos do design inteligente. São adeptos do design inteligente. Porém, ele tem implicações religiosas, porque ao
concluir que há uma mente inteligente, um arquiteto maior que tenha concebido o mundo e a natureza, naturalmente nós somos levados a reconhecer que há um Deus. Sim, sem dúvida. Né? Então, embora ele não seja um movimento religioso, mas ele tem implicações religiosas. Porque aí surge uma pergunta, né? Quem seria esse designer? Né? Quem seria esse arquiteto, esse planejador? Né? Criado, né? Eu acho que vai ser muito importante isso nos episódios subsequentes. Nós vamos trazer aqui muitos exemplos, né, dessas pistas que existem na natureza, no universo, esses sinais de inteligência, né? É muito interessante isso. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Tiago, dentro disso que o pastor Eduardo Rossetti ele falou, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, dessa tentativa, dessa conjunção, né, do criacionismo, evolucionismo, que muitos aí vão chamar, agora tem uma nomenclatura nova para isso, são os criacionistas evolucionários. Isso. Né, tentam fazer essa conciliação. O que o pastor entende disso do ponto de vista da palavra? Isso tem uma relação? Pode ser feito? Isso é muito perigoso do ponto de vista espiritual. Sabe por quê? Porque quando eu começo a relativizar o texto bíblico, eu posso relativizar tudo. Né? Quando o dia não foi bem assim, as coisas não foram... Quando eu começo a fazer isso e tentar acomodar aquilo que são descobertas científicas do momento e tentar acomodar eles com a palavra, eu crio um problema muito sério. Por quê? Toda a palavra de Deus, ela está baseada em apontar e apresentar o Senhor Jesus. Você vai encontrar Jesus em toda a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse. Jesus, ele é o projeto, a palavra mostra esse projeto de salvação, que é o sacrifício de Jesus. Então vamos fazer um experimento agora com os irmãos. Vamos assumir que a evolução existiu. Tá? Os irmãos que estão nos assistindo vão assumir que existiu a evolução e que a evolução foi guiada por Deus, por assim dizer, ou que foi ao acaso, qualquer um dos dois. A partir do momento que eu assumo essa hipótese, eu assumo que é o seguinte, que Deus não criou o homem. Porque se existiu uma evolução, Deus não criou o homem. Se Deus não criou o homem não pecou. Porque o resultado do pecado foi o homem desobedecer uma palavra que Deus deu a ele. Então, se Deus não criou o homem não pecou. Se o homem não pecou, ele não precisa de Jesus. Porque Jesus veio salvar o pecador. Então, repara como que isso é perigoso. Quando eu relativo a palavra, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Se eu assumir a evolução em qualquer hipótese, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. E ao anular o sacrifício de Jesus, eu estou anulando a salvação, estou anulando a vida eterna. Então, nós que somos servos do Senhor, nós somos cristãos, servos do Senhor, a evolução, seja ela cega ou seja ela guiada, essa hipótese, ela não pode fazer parte da nossa vida. Não pode, porque é o seguinte, o sacrifício de Jesus está totalmente ligado à criação. Deus criou o homem desobedeceu a palavra de Deus, e o Senhor, por amor ao homem, cria um novo caminho, um caminho vivo, né? O Senhor abriu um novo e vivo caminho, que é o sacrifício de Jesus. Então, se eu tiro a criação, eu tiro o pecado e eu anulo o sacrifício de Jesus. Agora, nós sabemos pela fé que o Senhor criou o homem e que o homem foi falho, ele pecou, e por isso hoje nós temos o sacrifício de Jesus que nos leva de volta à vida eterna. Então, repara como isso é complexo, nós temos que entender esse momento. Nós, como servos do Senhor, nós temos a palavra como absoluta. Exatamente. Nós relativizarmos isso... Há um outro aspecto que nós temos que levar em consideração, o seguinte, se nós queremos conciliar o nosso entendimento da Bíblia com aquilo que nos é apresentado, vamos supor, por uma descoberta científica, a cada nova descoberta científica, que muitas vezes até contradiz a que havia anteriormente, nós temos que ajustar o nosso entendimento da palavra de Deus. Quer dizer, para nós ficará um pouco complicado. Temos que mudar o nosso entendimento toda vez que a ciência muda, não é? Então é muito difícil isso. E não somente isso, né? Quando a gente tem uma evidência nova científica, a gente não só
tem que rever o que estava no passado, mas às vezes, dentro da própria evidência, os diferentes pontos de vista. Cada cientista, muitas vezes, acha uma coisa, outro acha outra. E geralmente isso acontece ao contrário. Geralmente vem as evidências científicas que comprova a inerrância bíblica, a palavra é verdadeira. A própria, uma das mais assim, pontuais, que a gente fala muito no seminário, lá em Copérnico, né? Coloca Copérnico, Galileu, ele descobre que a Terra não era o centro do universo, que a Terra é redonda. Sim. Isso já estava escrito na palavra, lá em Isaías. Ó, a Terra suspensa no espaço, já está descrito na palavra, em Jó. Então nós vemos que, na verdade, as descobertas científicas ela vem cada vez mais mostrando que a palavra está correta. Isso. Maravilha. Bom, nós estamos já nos aproximando do final e é sempre importante nós destacarmos que, como servos, existem vários assuntos que são fundamentais para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa fé, aspectos doutrinários, né, que nós estudamos, que nós até discutimos nas escolas bíblicas dominicais e tudo mais. Mas, pastor Rossetti, por que é tão importante também nós nos dedicarmos ao estudo deste tema, né, que é o tema do criacionismo, da criação de Deus? Hoje, mais do que nunca, se tornou clara a ideia da exclusão de Deus na vida da sociedade. Então, as nossas crianças, os nossos jovens, mais do que até mesmo no nosso tempo, há 40, 50, 60 anos atrás, percebem o movimento ateísta avançando no domínio da cultura da nossa sociedade. Então, o interesse, quando se apregoa uma ideia como essa, que exclui Deus da participação da criação, nós estamos, na verdade, tornando a mensagem bíblica anacrônica, relegando o ensino bíblico a um ensino religioso, tirando a sua coerência com a realidade da vida. Ora, se a Bíblia não é um livro digno de confiança para nos falar sobre o nosso passado, que certeza nós teremos para que ela nos fale sobre o nosso futuro? Então, essa é uma lógica simples que se usa para mostrar a importância de que esse conhecimento ele tenha fundamento na nossa vida. O interessante é o seguinte, quando eu queria deixar um texto aqui para os irmãos e até pedir para colocar um slide, quando você olha para a criação, é impossível, do ponto de vista científico, é impossível você não ver a mão de Deus operando. Isso. Quando você olha para toda a criação. E a própria palavra diz isso, olha, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Quando você olha principalmente para o universo e para tudo que é criado, eu pedi para colocar no slide aqui de Saturno, quando você olha para isso, você vai ver a mão de Deus operando de forma maravilhosa. Quando você olha para essa imagem, é uma imagem remasterizada, né? Uma imagem que foi produzida a partir de uma imagem real. Então, onde é feita algumas colorações para você ter ideia do planeta. Mas quando você olha Saturno de verdade, quando você olha Saturno pelo telescópio, você não tem como, e isso é um simples planeta, tá? Fora toda a diversidade e a grandiosidade do universo. Mas quando você olha para isso, você não tem como não ver a mão de Deus operando. Passa o próximo, por exemplo. Essa aqui já é uma imagem real da sonda Voyager. A sonda Voyager foi direcionada, ela já hoje está fora do sistema solar, mas nesse momento ela faz uma foto de Saturno voltado para trás, para onde ela estava indo para o outro lado, né? Então ela vira e faz uma foto, ali está os anéis de Saturno, aqui está parte do planeta de Saturno que não pode ser vista porque está contra a luz, e aquele pontinho azul lá no cantinho lá da imagem, tem uma seta, aquele pontinho lá é a Terra. A Terra vista de Saturno. Então, quando você olha a imagem do universo, não tem como você não ver a mão de Deus operando. E todo o ajuste que existe no universo, para que isso fosse possível, você olha essas imagens, e o interessante é que a gente tem uma experiência recente, né? Num dos seminários de Unidos em Família, nós criamos um mini planetário.
as crianças verem o universo, a beleza do universo. E a maioria, quase todas as crianças saem ali glorificando o nome do Senhor com aquele louvor das crianças. Deus criou os céus e a terra. Porque olham para essa vastidão e veem a mão de Deus operando. Então, quando você olha para isso e não vê a mão de Deus, é insensatez. É verdade. Quando você olha e vê a mão de Deus, é maravilhoso. Maravilha. Bom, nós chegamos ao fim do nosso episódio. Agradecer aqui a participação do Dr. Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, William. Até o próximo episódio, então. Felipe, a paz do Senhor, seja sempre bem-vindo, viu? Amém, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Tiago Costa. Bom, nós vamos finalizar aqui, dentro disso tudo que foi falado, inclusive o que o pastor Tiago trouxe agora. Eu só vou ler o texto, Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. O homem é indesculpável quando ver a obra criadora de Deus. Os sinais de inteligência, as pistas de um Criador. Quando olhamos para todas essas coisas e olhamos para a palavra de Deus, somos indesculpáveis de não sabermos que Deus fez todas as coisas, porque Ele sim, com o poder da sua palavra, construiu tudo. E é esse Deus que nós rendemos toda a glória e todo o louvor. A todos que nos assistiram, até o nosso próximo episódio, a paz do Senhor Jesus.